Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui então aos nossos estudos de criminologia. Bom, na aula passada, mantendo a tradição da gente fazer uma recapitulação rápida e para a gente contextualizar as teorias que a gente está trabalhando, a gente falou na aula passada principalmente algumas teorias sociológicas, né, da criminalidade, ou que explicam a criminalidade em relação sobre o viés, né, criminológico. Eu lembro que eu falei para vocês de algumas teorias muito importantes e que têm grande aplicabilidade prática em prova. E dentre elas eu falei da Escola de Chicago, falei depois das teorias da subcultura, falei também da teoria da anomia e ficou faltando a gente falar da teoria da aprendizagem, que, salvo engano, a gente não trabalhou ela de maneira aprofundada. Então, não, a gente não chegou a trabalhar isso aqui, por isso que eu coloquei aqui um parênteses em relação a ela para a gente estudar. Bom, dando sequência então aos nossos estudos e voltando naquela fase lá, eu disse a vocês o seguinte, ó, cuidado, que a Escola de Chicago é um conjunto de teóricos que foram estudando o crime a partir da mudança drástica que teve nas sociedades da época de Chicago por causa de um incêndio que aconteceu em 1871. E a partir daí foram surgindo várias escolas dentro da Escola de Chicago, ou melhor, várias teorias dentro da Escola de Chicago, que explicam o crime de maneiras diversas. Então eu lembro que eu coloquei assim, uma delas é a escola ecológica, ou a teoria ecológica. Falei também, teoria da anomia. Falei da subcultura. E falei da aprendizagem. Então são variações que foram acontecendo no decorrer, ou na forma como a gente olha cada uma dessas teorias. Qual que é a base principal dessas escolas que eu falei com vocês? Essas escolas aqui já estão num dos elementos, ou num do objeto de estudo da criminologia, que é o controle social. Por quê? Elas são teorias chamadas de teorias do consenso ou teorias da integração e que são consideradas teorias microsociológicas. Mas o que é importante vocês lembrarem aqui? Eu falei assim, ela tem uma ideia acoplada a essa ideia de controle e o mais legal é o quê? É a ideia do controle informal em detrimento do controle formal. Então eu falei assim, quando eu falo de Escola de Chicago, eu tenho que ligar diretamente à ideia de controle informal. Por quê? Eles partiam do pressuposto de que os controles formais não funcionam. Então eu tenho que investir em formas ou ideias que atuam no controle informal para reforçar o vínculo social do indivíduo. Eu lembro que eu dei um exemplo da minha avó. Falei assim, ó, minha avó achava que as coisas antigamente funcionavam, que o direito funcionava. Na realidade, não é o direito que funcionava. Os controles informais que eram fortes. Os outros instrumentos de controle social que eram fortes. Quando a gente estuda direito, no primeiro período, existe uma matéria que chama Introdução ao Estudo do Direito. E lá tem tem um capítulo na Introdução ao Estudo do Direito que chama Instrumentos de Controle Social. Dentro desses instrumentos de controle social, eu tenho o direito, a moral, a ética, as regras de trato social, a religião. Tudo isso exerce forma de controle social. Isso são formas de controle social. E a gente vai ver que a Escola de Chicago, ela entra na ideia de reforço desses controles, todos esses controles informais, como forma de evitar a criminalidade. E aí, dentro disso, eu vou ter algumas vertentes. Então, cuidado. Por exemplo, caiu no simulado, né? Questão da teoria ecológica. Um conceito de teoria ecológica. Qual que é a ideia que eu falei para vocês? Quando vocês falam de teoria ecológica, qual que é a palavra que eu vou ligar aqui? Escola de Chicago. Mas qual que é a ideia que eu vou trazer índice da Escola de Chicago? Olha a palavra, ó, ecossistema, espaço urbano, o espaço das cidades. Espaço urbano, zonas de transição e distribuição do crime no território.
distribuição no território. Essas são as palavrinhas ou ideias-chave. Né? Falei, o que vocês têm que lembrar de Escola de Chicago? Lembrem-se do gráfico de McKinsey. Né? Eu disse que os grandes representantes da Escola de Chicago é o Burgers e o Park, mas que o McKinsey também é um deles e que ele criou aquela ideia de zoneamento ou de política de segurança pública através do gráfico com círculos concêntricos ou de zonas concêntricas. Depois eu falei da anomia. Falei o que vocês têm que lembrar da anomia. Lembrar de dois caras, do Durkheim e do Robert Merton, que têm conceitos distintos de anomia. Mas o que é interessante? Em relação à teoria da anomia, qual é a palavrinha que vocês têm que guardar? Que o crime é funcional ou normal para a sociedade. Então lembrem-se que o crime é normal ou funcional para a sociedade de acordo com a teoria da anomia. E que, para o Durkheim, a anomia gera uma ideia de ausência ou descompasso de normas ou de não saber quais as normas seguirem em virtude de bruscas mudanças sociais, tanto para melhorar ou piorar a situação econômica, social e cultural. É Chicago purinho depois do incêndio. E já o Merton pega carona na teoria da anomia, lá em 1938, e cria uma teoria chamada teoria da tensão, ou strain theory, para quê? Para dizer que há um conflito entre os objetivos culturais e os meios institucionalizados, e que as pessoas têm formas de adaptação em relação a esse descompasso. Esse descompasso entre os objetivos culturais e os meios institucionalizados geram o quê? Geram ou trazem a noção e a ideia de que as camadas menos favorecidas da sociedade são aquelas que sofrem maior pressão anômica e que, portanto, são às vezes empurradas para o cometimento do crime. Então, quando eu falo em anomia, eu digo que eu quebrei a ideia de que o delito é uma patologia social. Então, eu disse a vocês, ela quebra essa ideia de bem e do mal, do delito como uma coisa má, do que é uma coisa ruim, de um câncer social, uma patologia social. Então, ela quebra essa ideia dizendo que o crime é funcional. Porém, como diria o Durkheim, ele é funcional até certo limite. Então, quando vocês virem uma palavra, uma expressão que se usa muito quando se fala de teoria da anomia, estrutural funcionalismo, vocês vão ligar a essa ideia de anomia. Por quê? Olha aqui, ó, a ideia de funcionalidade ou de normalidade do crime. Já a teoria da subcultura, eu falei que o maior defensor é o Albert Cohen e que essa ideia de subcultura não é uma ideia que traz uma cultura inferior, mas é uma cultura menor dentro de uma cultura maior, e disse que ela principalmente foi desenvolvida no início para falar dos jovens delinquentes, inclusive o livro do Cohen, que trata disso, chama Delinquent Boys. Então, ele diz que os jovens, por motivos principalmente de frustração, de não adaptação aos valores sociais, ou os valores padrões, o valor estándar que a gente fala, eles criam valores próprios e começam a cometer o maior número de crimes. Tanto é que a pergunta que ele faz no livro ele tenta responder no livro é que por que os jovens cometem mais crimes? Isso é a ideia trazida pelo Albert Cohen no livro Delinquent Boys. Então, essa ideia de subcultura é uma cultura dentro de uma cultura maior, e a relação que se faz da subcultura para a cultura é uma relação de parte todo. Então, aqui não é uma relação de inferioridade ou superioridade. Isso vocês têm que guardar. Então, o Cohen trabalha uma ideia de frustração como forma ou como ideia morta de que o jovem frustrado cria meios alternativos ou comete um maior número de criminalidade através da noção de que, como ele está frustrado por não atender ou não se adequar aos padrões sociais comuns, ele cria valores próprios para que ele se satisfaça ou que ele deixe de ser frustrado em relação àqueles valores comuns ou padronizados. Então, isso aqui foi o que a gente viu principalmente na última aula. Ficou faltando a gente falar da teoria da aprendizagem, que eu vou falar dela daqui a pouco, porque eu quero voltar numa teoria, antes,
que é a teoria da neutralização. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar uma teoria da neutralização que é muito interessante e que ela tem aplicabilidade até hoje, se a gente for analisar. O que é essa ideia de teoria da neutralização? A teoria da neutralização, ela vem muito para consertar ou aprimorar a teoria da subcultura, do Cohen, e ela também vem aprimorar, ainda que indiretamente, a teoria da associação diferencial do Sutherland. E por que ela faz isso? Ela vai dizer o seguinte: ô Cohen, você fala que os jovens sempre criam um valor próprio. Mas não necessariamente ele cria esse valor próprio e abandona os valores padrão. E não assimila esses valores padrão. Tanto ele assimila esses valores padrão que muitas vezes ele tem um sentimento de culpa. Ele fica arrependido de não seguir o padrão comum, de não seguir as regras sociais comuns. Então, o que ele faz? Como que eu explico isso, então? Vão vir dois caras, né, são dois caras chamados Six, sobrenome Six, e Matza. E esses caras vão desenvolver o que eles chamam de técnicas de neutralização. Por que eu estou falando que isso é muito atual e pode ser utilizado até hoje, essa ideia de técnicas de neutralização? A gente faz isso psicologicamente toda hora e nem vê. O que são essas técnicas de justificação? Ela falou neutralização. Não, eu estou usando que são técnicas também de justificação. As técnicas de neutralização são o quê? São formas de justificação ou de autojustificação da conduta criminosa. Como que eu faço isso? Vocês já viram na Lava Jato? Como que isso aconteceu? Uma das formas de técnicas de neutralização é você desqualificar o órgão que está te acusando. Por quê? Eu fiz uma coisa errada. A criança faz muito isso, né? A gente faz coisa errada na escola, e aí a orientadora lá da escola, na época chamava supervisor, orientadora, ela vinha reclamar com a sua mãe. Aí você começava a desqualificar ela. Falava, não, ela está me perseguindo, eu não fiz nada disso. Não é assim? Isso é técnica de neutralização. Ou seja, você arruma técnicas para justificar o seu comportamento desviante. Então aqui eu vou enumerar, e lá no livro que está indicado para a banca de vocês, o Barata, eu vou ser fiel ao que ele escreve, até para a gente não perder o fio da meada. Eu vou colocar aqui exatamente as hipóteses que ele traz, as 5 hipóteses. Desculpa, não é o Barata não, aqui é o Molina, o Pablo Molina e o Luiz Flávio Gomes, desculpa. Ele elenca 5 formas, né, citando Six e Matza, 5 formas ou técnicas de neutralização. Né? Eu coloquei para vocês, ó, a primeira é exclusão da própria responsabilidade. Exclusão da própria responsabilidade. Qual que é a primeira técnica de neutralização do indivíduo que comete o crime? Ele nega a autoria, não é? Ele fala assim, não fui eu não, eu não estava lá não, isso não fui eu que fiz, não é assim? A criança também faz muito isso, né? Às vezes ela faz uma arte, você fala, foi você? Ela não, foi meu coleguinha, às vezes ela até acusa o outro, a criança, né? Então, essa exclusão da própria responsabilidade, ou seja, você diz, não fui eu que fiz essa conduta criminosa, que a gente chama na técnica de negativa de autoria. A segunda hipótese que ele traz aí é a negação da ilicitude, do comportamento. Negação da ilicitude do comportamento. Olha que interessante isso. Vocês já provavelmente tiveram contato com um tipo de situação desse.
Muitas vezes, isso aí a gente vai ter uma análise depois aprofundada disso no direito penal, que são os casos que podem gerar essa negação da ilicitude do comportamento, quando eu acho o comportamento comum, ou que a gente chama de socialmente adequado, mas na realidade ele é ilícito. Então o cara faz o seguinte, ele vai lá e fuma maconha e diz o seguinte, não, isso para mim não é ilícito, não faz mal. Não faz mal, isso tinha que ser liberado. Então o fato de eu achar que tem que liberar o consumo e o uso de maconha gera uma técnica de neutralização para dizer o seguinte, não, eu vou fumar porque isso aí não deveria ter sido ilícito ou não é ilícito. Isso é socialmente adequado. Em outros casos a gente vê muito isso. Jogo do bicho, por exemplo. Eu uso esse exemplo da cannabis sativa, né? Porque cannabis sativa você sabe quem que é, né? Obviamente. Tem o THC lá, que é o tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo. Muita gente fala de Amsterdã. Mas a segunda vez que eu fui lá, eu fiquei curioso para saber por que as pessoas, por que lá era, entre aspas, liberado. E eu descobri que nunca foi liberado. Só que a última prisão que teve, ou aplicação legal que teve, disso foi no final da década de 60. Então as pessoas criaram uma técnica de neutralização para negar a ilicitude do comportamento pelo comportamento social. Mas a gente sabe que no direito existe um princípio que chama o princípio do paralelismo das formas. O que é isso? Eu só posso revogar uma lei por outra lei. Costume não revoga a lei. Então, na realidade, o fato continua sendo criminoso, nesse exemplo que eu dei. Mas as técnicas de neutralização, ou a negação, essa técnica de neutralização, a negação da ilicitude de comportamento, acontece demais. Na Lava Jato, vocês viram nos depoimentos como essa técnica de neutralização foi utilizada? O sujeito fala assim, todo mundo usava isso, todo mundo pagava isso, os 3% no contrato, todo mundo tinha que pagar. Se eu não pagasse, eu não participava da licitação. Se eu não pagasse, minha empresa ia quebrar. Ou seja, você começa a negar a ilicitude do comportamento que é claramente ilícito. E que ele sabe que é ilícito. Ou seja, é uma causa de justificação da própria conduta criminosa quando eu começo a negar a ilicitude do comportamento que na realidade é ilícito. A outra hipótese, já falei dela, a desqualificação de quem irá julgar ou perseguir. Então eu vou começar a fazer o quê? Desqualificar os órgãos ou as instituições oficiais que atuam de alguma maneira, direta ou indireta, no processo penal. Eu vou falar assim, não, esse policial aqui, ele é corrupto, ele está me perseguindo. Ele não tem moral, né? A gente costuma muito ouvir isso, né? O Lenny Streck, ele briga muito com isso, essa relação do direito e da moral. A gente tende a moralizar o direito. E na realidade, direito e moral são coisas diferentes. Eles se influenciam, mas são coisas diferentes. Então, essa é uma técnica de neutralização, por quê? Ou de justificação. Porque a partir do momento que você julga, ou melhor, desqualifica quem irá te julgar, ou quem irá te processar, te perseguir ali, é a perseguição em juízo. Quando a gente usa esse verbo perseguir, no direito a gente usa uma expressão em latim que é persecutio, em juízo. Né? Isso é o quê? A perseguição em juízo, é quando o Ministério Público vai te processar. Então, quando eu começo a desqualificar, no caso da Lava Jato também a gente viu muito isso, né? As defesas querendo desqualificar o Dallagnol, desqualificar o órgão acusador, desqualificar o órgão julgador, com diversos adjetivos, falando é autoritário. Por quê? Você retira a partir daí, dessa técnica de neutralização, ou tenta retirar a legitimidade do julgamento. A partir do momento que você começa a desqualificar
quem irá julgar ou quem irá perseguir. A próxima que ele traz aí é a suposta justificativa de inexistência de vítima. Suposta justificativa de inexistência de vítima. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de negativa de vitimização. Ou seja, você começa a desqualificar a vítima ou dizer que a vítima era merecedora daquele comportamento. Isso é uma técnica de neutralização que muitas vezes a gente vê de maneira absurda nos crimes sexuais. Eu acho que eu dei um exemplo desse numa outra turma aí, acho que foi a turma de exercício, que a gente estava falando de vítima. E aqui é uma ideia de negação da vitimização, ou seja, eu falo assim, a vítima sofreu aquilo ali porque ela merecia. A gente vê isso muito, de maneira tosca, em crimes de estupro, por exemplo. Vocês já viram que existe sempre uma tentativa machista, tosca, babaca, de falar assim, não, aquela menina contribuiu para isso, ela era sedutora, ela era não sei o quê, ela andava com short curto, ela fazia isso. Ou seja, isso é uma forma de tentar justificar uma conduta criminosa a partir de uma transferência de responsabilidade, negando a vitimização. Ou seja, introduzindo uma ideia falsa de que a vítima é merecedora daquele comportamento criminoso. Por que ela estava lá? O que ela estava fazendo lá? Por que ela estava com aquele tanto de cara? A gente viu isso muito, e a imprensa traz essas ideias assim, subliminarmente. Vocês já viram isso? Naquele caso, vocês não vão esquecer mais. Aquele caso do estupro coletivo que teve no Rio. Que foi um caso absurdo, né? Vocês lembram da época. Então, essa ideia de negação da vitimização ou de que a vítima era merecedora do comportamento delitivo, aparece muito isso e muito na sociedade como um todo, no inconsciente social. Quantas vezes a gente vê um crime, às vezes bárbaro e tudo, a pessoa fala assim, sujeito merece, porque o cara mereceu, bem feito. Né? A gente vê aquele pessoal falando, às vezes eu estou tomando café na padaria, lá perto de casa, os caras estão lendo jornal lá, tem uns jornaizinhos aí que eles distribuem, também tem lá na padaria, que a hora que você torce ele assim, sai sangue, né? E aí o cara, às vezes você vê a pessoa comentando, bem feito, tomou um tiro para largar de ser bobo, bem feito. Tal. Então, isso aí são formas ou técnicas de neutralização para quê? Justificar uma conduta criminosa através da negação da vitimização. Então, se vocês caírem na prova assim, um dos elementos da técnica de neutralização é dizer que, trazida pelo Six-Matza, é dizer que a vítima é merecedora do comportamento delitivo. Vocês vão falar o quê? Qual que é a resposta? Teoria ou técnicas de neutralização. Tá? Isso acontece muito, e os exemplos que caem em prova é muito relacionado com essa ideia de crimes sexuais. Ou de violência doméstica também acontece muito isso. Vocês já ouviram falar isso, né? Normalmente quem bate é o homem, né? Eu já tive casos, já vi alguns casos do contrário. Mas normalmente o cara, quando ele sofre violência doméstica, o homem ele não procura a polícia. Cai nas cifras ocultas, porque ele fica com vergonha. Mas vocês estão rindo, mas eu estou falando sério, é o que a gente vê na prática. O homem, quando ele apanha da mulher, ele fica com vergonha de fazer a notícia crime. Mas a mulher não, algumas fazem, muitas também têm, a gente já estuda isso, a síndrome, quem não tem a síndrome de Barbie faz a notícia crime, normalmente a mulher faz. Então, a gente vê isso muito nos casos de violência doméstica, a técnica de neutralização do sujeito fala o seguinte, não, ela me provocou, ela merecia apanhar, aquelas coisas machistas, né? Ela merecia e tal. Essa negação da vitimização
configura essa ou uma técnica de neutralização. Eu vou colocar aqui embaixo, mas eu vou falar, vai ficar um pouco ruim para enxergar, mas eu vou colocar aqui, é o que a gente chama de apelo a instâncias superiores. O que é esse apelo a instâncias superiores? Que eu coloquei. Você justifica o comportamento não por você mesmo, mas porque você agiu comandado por outrem, para agradar outrem ou para participar de algum grupo. Essa ideia, esse apelo a instâncias superiores, é quando eu apelo ou jogo, entre aspas, a justificativa da minha conduta criminosa, porque eu fiz isso porque meu irmão pediu, eu fiz isso pela minha família, eu fiz isso para ser aceito no grupo, né? Eu fiz isso porque fulano me pediu. Então, esse apelo a instâncias superiores se dá nessa ideia de que você está atuando ou justificando sua conduta em detrimento de outrem. Acontece muito isso em quê? Alguém lembra? Esse apelo às instâncias superiores? Acontece muito no crime organizado, com a entrada de droga nas prisões. Eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas quando a gente faz um estudo, tem um tópico do programa de vocês, salvo engano, que é marginalidade e cárcere social. Vou fazer um parênteses aqui para vocês se localizarem, mas isso já é matéria do tópico 10, eu não estou viajando não. Quando você olha as prisões no Brasil, você tem que fazer uma distinção entre a prisão masculina e a feminina. Por quê? O tipo de crimes e criminalidade que tem e o sistema interno dessas prisões são totalmente diferentes. Por exemplo, qual que é o crime que mais acontece com as mulheres? Praticamente 50% hoje, tráfico. Aqui o masculino eu vou arriscar que é uns 30%. 30, 40. Tráfico. Só que você chega lá na masculina, você tem aqui talvez uns 50% ou mais é crimes contra o patrimônio. Aqui também, mas eu já diminuo esse percentual aqui para uns 30%. Aí depois eu tenho aqui, homicídio é 3, 4%, é pouco. Né? Em um todo é pouco. Crime contra o colarinho branco dá 0,00001%. Enfim. E os sistemas são diferenciados. Né? Por que eu estou dando esse exemplo? Para vocês entenderem isso aqui. Ó. Por que esse número aqui é grande? Ó? Em relação às mulheres. E está ligado muito a essa ideia de técnica de neutralização de apelo às instâncias superiores. O sistema, como eu disse, é diferente interno. Aqui, por exemplo, você tem que separar quem? O estuprador. Existe um código de regra e uma moral interna dos presídios, das penitenciárias, tanto masculino e feminino, e elas são diferentes. Isso cai em prova. Como é que se chama isso? O nome técnico chama prisonização. Prisonização. É essa assimilação ou essa culturação de valores internos prisionais. Lá tem valores e regras próprias, diferentes daqui de fora. Então eu estou utilizando esse exemplo para vocês verem. Então aqui eu tenho que separar o estuprador, porque no código moral do preso, o estuprador é o pior tipo de criminoso que existe. E ele sofre preconceito. No feminino é quem?
é a mulher que aborta. A mulher que aborta em presídio feminino, se ela não for separada, ela sofre as mesmas coisas que o estuprador sofre aqui no masculino. Então existem códigos morais diferentes. Agora, voltando aqui para a ideia, depois quando vocês passarem no concurso, vocês vão ler um livro, que é o livro do Drauzio. Ele descreve muito bem isso aqui, ó, nos presídios femininos. Ele escreveu um livro agora sobre encarceramento feminino. Pouco tempo atrás ele lançou. O Drauzio Varela é interessantíssimo. Porque ele tem uma visão imparcial de um médico que vai vendo tudo que acontece dentro da cadeia. E é legal que ele não julga ninguém. Ele pode estar falando da maior criminosa do mundo, que ele não faz julgamento nenhum de valor. Isso é muito legal. Ele é tipo um narrador objetivo. Mas enfim, depois vocês vão ler esse livro. Então aqui, agora vocês têm que preocupar com isso. Por que isso? Normalmente, isso aqui está ligado à ideia de desorganização familiar. A maioria das mulheres presas tem problema de desorganização familiar. É aquela filha do porteiro paulista que morreu, veio do Nordeste, foi trabalhar de porteiro, morava numa comunidade, aí o cara morre de repente, aí a filha não tem o que fazer, ou ela se prostitui, ou ela vai para o tráfico. Ou ela vai ser mulher de alguém que está preso por tráfico. Esses casos aqui, por que tem muito tráfico aqui? Ó, a instância... Todas as maioria, né, desses casos, você vai ouvir a pessoa, ela vai falar o seguinte, ela vai, a técnica de neutralização dela é esse item, ela fala assim, eu fiz isso porque meu marido me obrigou. Meu marido estava preso e eu tinha que levar a droga para a cadeia. Por quê? Por causa das organizações criminosas. Para eles serem aceitos nessas organizações criminosas, eles têm que dar provas. Provas de lealdade, determinadas provas. E uma delas que eles usam muito, está até nos estatutos dessas organizações criminosas, é passar por entrar com droga, porque vale muito, né? Dentro da cadeia. Droga e cigarro tem um valor absurdo. É uma moeda de troca. Tem presídio que é a moeda interna é droga. Mas é interessante como que é diferente, né? Lá em Portugal, eu visitei uma prisão lá, os caras têm um cartão de crédito. Visitei uma colônia, lá era uma colônia, é tipo uma colônia prisional, que tudo que eles consomem, eles que produzem. Então lá é tipo uma fazenda, e eles produzem leite, produzem arroz, um monte de coisa. E tudo que eles consomem lá, eles que produzem. E eles, pelo trabalho que eles exercem, eles mandam, uma parte vai para a vítima, para reparar o dano, etc. Uma parte vai para uma poupança, para quando ele sair da cadeia, ele já tem um pé de meia. E a outra parte ele tem direito de gastar. E ele gasta, lá dentro da colônia tem um supermercado, tem os negócios. Então ele tem um cartãozinho que funciona só lá dentro, que ele 30% que ele produz, do que ele ganha, ele pode gastar lá. Então você evita muito esse tipo de problema, essa mercância, né? E a mercância, nesse livro do Drauzio, fica muito interessante essa ideia dessa mercância dentro da cadeia, né? Lá dentro tem a menina que faz unha, tem a menina que faz cabelo, e elas movimentam valores que não são valores monetários em dinheiro e espécie lá dentro. Isso gera um comércio interno gigantesco. Mas, enfim, isso é só para vocês entenderem, é um parênteses para relacionar com essa questão da marginalidade e prisonização, juntamente com a ideia de apelo a instâncias superiores. Ficou claro isso aí? Diga. Eu nunca vi essa expressão. Ela perguntou se pode chamar de teoria da justificação. Como teoria da justificação, não. Agora, eu já vi assim, técnicas de neutralização ou justificação. Mas são formas, em suma, são formas de justificação da conduta criminosa. Então, isso aqui também a gente pode aplicar não só para os jovens, né, como uma tentativa de correção das teorias da subcultura, mas hoje a gente pode utilizar para vários exemplos, como eu acabei de falar com vocês. E normalmente na prova eles linkam esses exemplos de de neutralização ou justificação à ideia atual, ou alguns fatos atuais. Então ela é perfeitamente compatível com a criminalidade atual, de acordo com que vocês viram os exemplos que eu dei, principalmente
em relação a algumas ideias trazidas na própria Lava Jato. A gente faz isso indiretamente com tudo, né? Quando a gente tem sentimento de culpa, a gente normalmente tenta arrumar uma causa de justificação para a nossa conduta. Mas isso aqui é mais interessante porque é mais desenvolvido para a ideia de criminalidade. Agora eu vou entrar numa teoria. Mais alguma dúvida? Ficou claro? Agora eu vou entrar numa teoria muito interessante. E essa é uma teoria das que mais cai em prova. Essa aqui vocês têm que saber. Que é a teoria do labeling approach ou teoria do etiquetamento. Essa teoria do labeling approach ou etiquetamento, a maioria das pessoas no Brasil, elas tiveram um contato com essa teoria mais forte por causa de um jurista ou um penalista moderno, né, que escreve muito com base nessa ideia da teoria do labeling approach, mas que depois ele vai evoluindo para outras teorias, que é um membro da... Hoje ele é juiz da Suprema Corte Argentina, ele chama Eugênio Raul Zaffaroni. Muita gente conheceu essa teoria no Brasil por causa dele, né? Porque ele trata nos trabalhos dele, ele é muito famoso no Brasil, ele é uma referência para a gente no Brasil, no direito penal, né? Esse direito penal mais crítico e etc. E a teoria do labeling approach, ela vem um pouco nessa ideia. Antes de falar da teoria do labeling approach, eu preciso dizer o seguinte: existe um problema de classificação dessa teoria dentro daquela ideia de teorias do consenso e teorias do conflito. Então, eu lembro que eu fiz uma classificação para vocês assim, ó, teorias da integração ou consenso e teorias do conflito. Na realidade, o labeling approach, ele é uma transição das teorias do consenso e integração para as teorias do conflito. Ele está aqui no meio. Mas se cair em prova, o que vocês vão colocar? Que ela é uma teoria do conflito, que é o que a maioria da doutrina entende que é. Tá? Não confundam, e um aluno esses dias estava confundindo, essa classificação aqui com aquela classificação que eu dei de macrosociológica e microsociológica. Isso é outra classificação. Porque ela estava confundindo isso aqui com microsociológica e me perguntou assim, ó, Gregor, mas na apostila você colocou que o labeling approach é uma teoria microsociológica. Eu falei, ainda é. Mas não quer dizer que ela não seja uma teoria. Eu entendo que ela não está em nenhuma das duas. Eu acho que ela está no meio. Ela tem elementos das duas. Gregory. Mas se cair na prova, vocês vão colocar que ela é teoria do conflito. Tá? Não, eu falei que a maioria, eu fiz até uma setinha aqui uma vez, falei, ó, a maioria dessas teorias são microsociológicas. Por que eu estou falando que ela é difícil de classificar? Porque ela está no meio termo aqui. Eu consigo encaixar ela como microsociológica, mas eu, Gregory, não consigo encaixar ela em nenhuma dessas duas perfeitamente. Porque ela está na transição. Ela tem elementos de integração e tem elementos de conflito, críticos. Tá? Ficou claro agora? Na minha visão, ela é microsociológica e é do conflito. Na minha visão, não é nem do conflito. Mas, se cair na prova, vocês vão colocar que é do conflito. Bom, então a teoria do labeling approach ou etiquetamento, o próprio nome diz. Rotulação ou etiqueta. Eu vou usar dois exemplos que vocês nunca mais vão esquecer. Agora, vocês não vão falar que eu sou preconceituoso. Estou usando da licença poética de professor. Pode? Vocês lembrarem do exemplo. Exemplo 1. O meu grande amigo Rogério Greco gosta muito de dar esse exemplo. O Rogério, ele brinca falando o seguinte, que tinha um cara lá, que ele chama de Cabelinho, tinha apelido de Cabelinho, que o cara tinha 23 homicídios. Aí ele brinca que quase acabou o casamento dele por causa do Cabelinho. Por quê? O Cabelinho, ele contratou o Cabelinho para ser jardineiro da casa dele. E a mulher dele falou assim, você tá doido? Você está trazendo um cara aqui com 23 homicídios para trabalhar aqui dentro de casa, você ficou louco e tal. Ele falou assim,
Olha a teoria do etiquetamento. Se eu não der chance para ele, ninguém vai dar. Esse cara ele é o quê? Estigmatizado. Então, ele é rotulado como criminoso para sempre. Segunda opção. Vocês entenderam o etiquetamento? Vocês, aqui, ó, as damas da frente aqui, bonitas, estão saindo do cinema ali, do Valorec, do teatro. Aí tá descendo a Avenida Amazonas ali em Belo Horizonte, já tá tudo escuro, já é meia-noite, às 4. Eu estou subindo na direção contrária do jeito que eu tô aqui. Beleza. Você acha que elas vão desviar, vão ficar com medo de mim em algum momento? De jeito nenhum. Vai falar assim, esse cara é feio, mas vai me assaltar, não vai fazer nada, né? Ele tá de terno e tal, né? Depois eu vou contar um caso, vocês vão rir. Aí, olha o segundo exemplo. Eu estou falando para vocês não esquecerem na hora próxima. Vocês vão lembrar dessa palhaçada aqui que eu estou fazendo. Olha o segundo. Tá vindo o Gregory. Imagina o Gregory com outras características. Eu ia falar isso, calma. Olha o Gregory, ó. Bigodinho de trocador, que é bigodinho fininho, nada contra os trocadores, isso é uma licença poética. Bermudinha, aquelas bermudinhas de tactel, com a cueca aparecendo, aquelas cuecas, com cordãozão de pit boy aqui, os grossão, com bonezinho aba reta, chinelinho e mais, chinelinho não andando assim, os caras andam assim, ó. E camisa do Flamengo, óbvio. Aí o que o cara vai falar? O que as meninas vão fazer? Elas vão falar, elas não vão pensar assim, esse cara vai me assaltar, não. Elas vão falar assim, eu já fui assaltado. Vou esconder aqui, vou esconder. Olha só como que isso é forte. Isso é etiquetamento. Isso é Você coloca a etiqueta no cara, você cria um estereótipo. O que é a teoria do labeling approach? Quando você olha lá no seu e-mail, às vezes em inglês está assim, label, né? É a classificação. Você classifica o cara como criminoso. E a gente introjeta isso. Você fala todo dia assim, sujeito vai estar pedindo esmola, vai trabalhar. Aí o cara vem vender bala lá, a hora que ele aponta lá, você fecha o vidro, correndo. Não é? Você tem os estereótipos. Olha só como que isso é forte. Você cria a ideia de etiquetamento. E o que é teoria? E cria estereótipos. Por quê? Você rotula determinadas pessoas e rotula determinadas condutas criminosas. Então, o que o labeling approach vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, essas teorias de direito penal, essas teorias que falam, vou determinar o que é crime, ele vira e fala o seguinte, o labeling approach fala o seguinte, o que existe é uma seleção do que punir e de quem punir. E quem que faz essa seleção? É quem detém o poder de selecionar. Então eu crio duas formas ou dois mecanismos. Quem seleciona? E o que é selecionado? Ou quem é selecionado, né? Então aqui